É isso? Glória a Deus. Cumprimento os amados irmãos e amigos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quero nesse momento convidar as crianças aqui presentes a irem para o seu tempo separado, especial, preparado para elas. Lembrando que nessa semana nós teremos a nossa escola bíblica de férias, quarta, quinta e sexta, voltada principalmente para as crianças da igreja, mas também estaremos com os portões abertos para quem estiver nos visitando. Vamos orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor por este culto até aqui, pedindo que Ele continue tomando a frente e que tudo que for feito seja agradável a Ele. Glória a Deus. Senhor Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por cada um que o Senhor trouxe a este lugar. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um que aqui está. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor demonstrado por cada um de nós. Principalmente há 2000 anos atrás, quando o Senhor enviou o Seu próprio Filho para se sacrificar em nosso lugar. Não existe prova de amor maior do que essa. Sempre que nós quisermos duvidar do Teu amor, nós não precisamos nem olhar para o presente, nós não precisamos nem olhar para as circunstâncias ao nosso redor, nós só precisamos lembrar o que o Senhor já fez por nós há 2000 anos atrás, enviando o Teu próprio Filho para pagar o preço pelos nossos pecados, possibilitando assim que nós sejamos perdoados, Senhor, e transformados totalmente pelo sangue de Jesus. Mas Tu és tão maravilhoso, Pai, que o Senhor não apenas demonstrou o Teu amor por nós, o Senhor continua demonstrando e continuará demonstrando também. Por isso, Senhor, faz-nos sentir o Teu amor neste momento, nesta noite, enquanto vamos continuar Te adorando, agora por meio da meditação na Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, de falar conosco, de nos convencer, de nos confrontar e de nos converter cada vez mais a Ti, Pai. Pois como foi dito aqui mesmo no altar, não há lugar mais alto no qual o homem possa estar, senão prostrado aos Teus pés, de joelhos, Senhor, perante o Senhor. Que assim nós nos encontremos hoje. Se ainda há alguma resistência em nosso coração para contigo, que o Teu Espírito Santo nos ajude, Pai, a vencer toda e qualquer resistência. Se alguém chegou aqui triste, Pai, se alguém chegou atribulado, se alguém chegou cabisbaixo, que seja tocado por Ti, pelo Teu Espírito e pela Tua palavra, pois tudo isso nós pedimos e já agradecemos pela fé, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Queria começar falando de filmes. Não sei quantos aqui gostam de filmes, talvez a maioria. Mas o que é que quase todo filme tem? Quem poderia me dizer algo que quase todo filme tem? O quê? Final feliz. Oh, que irmão otimista, gostei. Final feliz, amei, viu? O que mais que quase todo filme tem? Cenário, muito bem. O que mais? Bandido ou ladrão, muito bem lembrado. O que mais? Protagonista, traduzindo, personagem principal, né? Muito bem, nós poderíamos citar várias coisas que os filmes normalmente têm, mas no que eu pensei foi que foi citado pelo irmão. Quase todo filme ou todo filme tem vilão. É muito estranho você pensar em um filme que não tem vilão. Normalmente os filmes têm até mais do que um vilão, um cabra do mal, né? Alguém que quer o mal das pessoas.
E o que é que quase todo vilão é? Você já percebeu? O que é que quase todo vilão é mau? Muito bem. Mas uma característica que muitas vezes nós não percebemos é que praticamente todo vilão é orgulhoso. Não sei se vocês já tinham percebido isso, mas o vilão em si, ele é muito arrogante, ele é muito vaidoso, ele é alguém que se acha quase um Deus, ele se acha melhor do que o mundo inteiro, ele não aceita perder, porque ele acha que não merece perder, ele é muito orgulhoso. Mas o que é? Como é que quase todo vilão termina o filme? Quase todo vilão termina o filme derrotado, perdendo, humilhado. É assim que os filmes normalmente são. Mas aí eu pergunto para vocês: será que é só nos filmes que os vilões que são orgulhosos acabam mal? Talvez a ideia que se possa ter é que existem coisas que só acontecem em filme. Não, esse vilão sendo derrotado, esse orgulhoso se dando mal, isso é coisa de filme. Alguns poderiam pensar isso. Porém, a passagem na qual nós iremos meditar hoje, ela vai mostrar que não. Ela vai mostrar que, na verdade, pessoas orgulhosas sempre acabam mal. Não apenas nos filmes, mas também na vida real. Existem coisas que todo orgulhoso experimenta. Existem coisas que fazem parte do destino de toda pessoa arrogante. Coisas ruins mesmo, fazem parte do destino de toda pessoa orgulhosa. Que coisas são essas, pastor, que acontecem de ruim na vida do orgulhoso e que nós não queremos que aconteça conosco? Que texto é esse que mostra estes acontecimentos terríveis? O texto que mostra isso, no qual nós iremos meditar essa noite, e para o qual eu já peço que você abra a palavra de Deus, é o livro do profeta Isaías, capítulo de número 2, versos de 6 a 22. Por favor, abra lá. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 2. Se você está nos visitando, não tem muita noção de onde fica Isaías, se você abrir a Bíblia no meio, você vai achar o livro de Salmos. E aí você vai mais um pouquinho para frente, aí você vai acabar encontrando Isaías. Na minha Bíblia é a página 927. Não sei se ajuda alguém aí. Isaías, capítulo de número 2, nós iremos meditar nos versos 6 a 22. Quero aproveitar para dar as boas-vindas a todos os irmãos. Nós sempre fazemos questão de dizer que vocês são muito bem-vindos, tanto os irmãos como também os nossos amigos que nos visitam. Estamos vendo vários amigos nos visitando hoje e queremos dizer que vocês são sempre muito bem-vindos, em nome de Jesus, e voltem sempre. Glória a Deus. Irmãos, essa passagem na qual nós iremos meditar, ela vai nos apresentar dois acontecimentos horríveis que fazem parte da história, fazem parte do destino de toda pessoa soberba, de toda pessoa arrogante e orgulhosa. Pastor, que acontecimentos são esses? O primeiro deles é o abandono que vem de Deus, e o segundo é o abatimento que vem de Deus. Coisas terríveis. Ser abandonado por Deus e ser humilhado por Deus. É sobre isso que Isaías 2, 6 a 22 vai falar. Primeiro acontecimento, então, é esse. Todo orgulhoso, ele acaba sendo abandonado por Deus. Ele experimenta o abandono que vem do Senhor. Nós encontramos isso nos versos 6 a 8, os quais nós vamos já ler.
Mas antes eu queria falar um pouco sobre abandono. Abandono quase sempre é algo difícil da gente suportar. E por que eu digo quase sempre? Porque tem abandono que não é triste, tem abandono que é livramento de Deus na nossa vida. Porém, muitos abandonos, eles são difíceis de suportar, eles são difíceis de superar. Mas tem abandono que é pior do que outro. Quando é alguém muito próximo da gente e a gente é abandonado por aquela pessoa, isso causa um sofrimento maior. Agora imagina ser abandonado pelo próprio Deus. Aí é o fim. Aí é a pior coisa que pode existir. Ser desamparado pelo próprio Deus. Já pensou? Pastor, isso é possível? É possível Deus desamparar alguém? É possível Deus abandonar alguém? Sim. E nós vemos a afirmação disso logo no início do verso 6. Isaías 2:6, parte inicial diz: Pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó. Aqui na minha Bíblia tem desamparaste, talvez na sua Bíblia vai ter abandonaste, rejeitaste, é mais forte ainda, deixaste. A ideia sabe qual é? Deixar sozinho. O que Isaías está dizendo é que Deus deixou sozinho o seu próprio povo. Será que é isso que nós queremos para nós? Que Deus nos abandone? Que Deus nos desampare? Que Deus nos rejeite? Que Deus nos deixe sozinhos? É isso que você quer? Creio que não. Mas essa é a consequência certa daquela pessoa que mantém o orgulho contra Deus no seu próprio coração. A pessoa orgulhosa contra Deus, principalmente, ela será abandonada pelo Senhor. Ah, pastor, mas está aí uma coisa que não tem nem perigo de acontecer comigo, é ser abandonado por Deus. Por quê? Porque eu nunca fui orgulhoso e eu nunca vou ser. Cuidado. O orgulho é um sentimento traiçoeiro. Às vezes nós podemos sentir orgulho no nosso coração e nem percebermos que estamos sendo orgulhosos. O povo de Deus, por exemplo, daquela época, ele estava manifestando algumas características de orgulho contra o Senhor, que nós podemos manifestar na nossa vida sem nem percebermos. Nós podemos demonstrar orgulho, inclusive contra Deus, sentimento de independência, sentimento de autossuficiência contra Deus, e nem percebemos. O povo estava manifestando isso. Que manifestações eram essas, pastor? De orgulho por parte do povo contra Deus, e que nós também podemos demonstrar. Nós vemos isso, irmãos, quando Isaías diz que o povo estava cheio 4 vezes. O povo estava vazio de Deus, ao mesmo tempo que ele estava cheio de coisas erradas. Em primeiro lugar, Isaías diz que o povo, para manifestar o orgulho deles, o povo estava cheio de mundanismo. O povo estava cheio das coisas do mundo. Olha como é que continua o verso de número 6. Isaías 6:6. Pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó. Já vimos que isso é possível. Agora, olha o primeiro motivo. Porque os seus se encheram da corrupção do Oriente e são agoureiros com os filisteus e se associam com os filhos dos estranhos. Quando Isaías diz que eles se encheram da corrupção do Oriente, falando do povo de Deus, ele está dizendo que eles se encheram dos costumes, dos hábitos, da maneira de viver dos povos do Oriente.
Ou seja, ao invés de estarem sendo dirigidos pela palavra de Deus, eles estavam fazendo aquilo que o Salmo 1:1 diz que nós não devemos fazer se quisermos ser felizes. Salmo 1:1 diz que bem-aventurado é o homem que não faz o quê? Que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Só que o povo de Deus estava desobedecendo a isso, estava imitando, estava cheio dos costumes dos povos do Oriente, dos povos ao redor. Não é à toa que Isaías prossegue dizendo que eles eram agoureiros, como os filisteus. Agoureiro, pense na palavra, forte. Os povos ao redor de Israel estavam cheios de agoureiros. E o que são agoureiros, pastor? São pessoas que agouram. E o que é agourar, pastor? É adivinhar. Os povos ao redor de Israel estavam cheios de adivinhos, de pessoas que queriam descobrir as coisas por meio de magia, por meio de rituais, por meio de encantamentos. Aí eu pergunto para vocês: quem tem Deus precisa ir atrás de adivinhação? Quem tem Deus no coração precisa se preocupar sobre o futuro? Precisa tentar descobrir as coisas por meio de cartas, por meio de búzios, por meio de horóscopo, por meio de leitura de mãos, por meio de magia negra e um monte de outras coisas que ainda existem nos dias de hoje. Ei, se o povo de Deus quiser saber o futuro, ele já tem Deus para dizer para ele. Ele já tem a palavra de Deus para ler. Ele já tem a oração para pedir a revelação do Senhor. O povo de Deus não precisa ir atrás de adivinhador, porque só quem sabe o futuro é o nosso Deus. O problema é que o povo estava tão orgulhoso contra Deus, que eles não estavam indo mais atrás de Deus para resolver os seus problemas, e sim atrás dos encantadores, dos mágicos, da magia negra e do monte de outra coisa que ainda existe nos dias de hoje. Mas aí, continuando sobre o mundanismo dentro do povo de Deus, Isaías termina o verso 6 dizendo que eles se associam com os filhos dos estranhos. A palavra associar significa bater palmas. Hoje, quando nós queremos firmar um acordo com alguém, ou quando nós queremos nos aproximar de alguém, nós batemos palma com aquela pessoa. Eles firmavam acordos, eles estavam se associando com os filhos dos estranhos. O mundanismo estava no meio do povo de Deus. E você lembra o que é que a palavra de Deus diz em Tiago 4:4? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. As pessoas sem Deus precisam ser amadas e evangelizadas, mas elas não devem ser imitadas. Elas que têm que nos imitar. É o mundo que tem que imitar a igreja, e não a igreja imitar o mundo. O povo estava demonstrando orgulho porque eles estavam cheios de mundanismo, estavam imitando o mundo, estavam imitando os povos ao redor, ao invés de imitarem Deus e a sua palavra. Essa é a primeira coisa da qual o povo estava cheio. Mas aí no verso 7, Isaías diz que o povo também estava cheio de riquezas. Olha o início do verso 7. A sua terra
está cheia de prata e de ouro, e não tem conta os seus tesouros. O povo estava cheio da grana, o povo estava cheio do ouro, cheio da prata. Isso não é bom não, pastor? Depende. Eu sinceramente não entendo como nós podemos dizer que amamos a Deus e colocamos o ficar ricos como o nosso alvo maior. E por que, pastor, você não entende isso? Por causa das muitas advertências que nós encontramos na Bíblia sobre o perigo das riquezas. A Bíblia está cheia de advertências sobre o perigo de ficar rico. Por exemplo, eu lembrei do que o Senhor Jesus Cristo disse para nós não fazermos, sendo que é isso que muitas vezes nós mais queremos fazer: acumular tesouros na terra. É ou não é o que o ser humano mais quer? Acumular tesouro, aumentar a conta bancária, aumentar o número de móveis e imóveis. É o que nós mais queremos, não é? Pois foi justamente isso que Jesus disse para nós não fazermos em Mateus capítulo 6. Ele disse: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde ladrões escavam e roubam, onde as coisas se acabam. Não entenda mal. Eu não estou dizendo que um crente, um cristão, não pode ser rico. Ele pode. Porém, muitas vezes o que nós vemos, e aí está o perigo das riquezas, é que quanto mais cheio de dinheiro alguém é, mais vazio de Deus ele se torna. Não é algo geral para todos, mas é o que acaba sendo para muitos. É que nem água e óleo. Quanto mais o óleo da riqueza entra na vida de alguém, mais a água de Deus sai da vida desse alguém. Ele acaba se orgulhando, confiando na riqueza. Então tenha muito cuidado com aqueles sonhos que você tem antes de dormir, e aqueles planos que você faz assim que acorda. Muito cuidado com isso. Porque se os seus sonhos e os seus planos forem na direção de ter mais, e mais, e mais, você pode estar caminhando para ser uma pessoa cheia de orgulho e vazia de Deus. Que tal não aconteça, mas é um perigo que nós corremos. O povo estava cheio de prata, cheio de ouro, e Deus não está elogiando o seu povo por causa disso. Deus está criticando o seu povo. Então talvez o melhor é orar que nem Agur, que disse: Deus, não me dê de menos, para que eu não seja tentado a roubar, e nem me dê de mais, para que eu não seja tentado a me esquecer de Ti. Dá-me apenas o pão que me for necessário. Oh Deus, que oração agrada ao Senhor. Quando alguém ora assim, Deus pode até dar mais para essa pessoa, porque ele não está procurando riqueza em primeiro lugar, ele está procurando agradar a Deus. E o mais importante é que o nosso coração esteja sempre no Senhor. O povo estava cheio de mundanismo, o povo estava cheio de riquezas, o povo estava cheio de armas. Continuação do verso 7. Também está cheia de cavalos, falando da terra de Israel. Também está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Os cavalos e os carros daquela época eram os carros blindados e as pistolas do dia de hoje. A terra do
povo de Deus estava cheia de armas. E o povo estava confiando nas armas que tinha, ao invés de confiar em Deus. Eu não estou dizendo aqui que não devem existir armas. Da última vez que nós meditamos em Isaías, capítulo 2, versos de 1 a 5, nós vimos que vai chegar o dia em que a guerra vai cessar, em que as armas não vão mais ser necessárias. Vai chegar o dia. Hoje ainda não chegou. Hoje ainda tem quem precise ter arma. Tem. Por quê? Porque tem pessoas do mal, né? Tem pessoas que querem fazer o mal. É preciso que algumas pessoas andem armadas, sim. Porém, uma coisa é aquele que precisa andar armado, e outra coisa é o sem noção, que tem vontade de andar armado para se mostrar, para se orgulhar, talvez até confiando na arma que adquiriu. Não sei se alguém aqui estava pensando em comprar uma arma. Não estou dizendo que é pecado, que é proibido, não. O que eu estou dizendo é que algumas pessoas vão precisar, policiais têm que andar armados, mas outras pessoas querem ter armas para se orgulhar com as armas que têm, ou para confiarem na arma, ao invés de confiarem no Senhor. Olha que demonstração de orgulho o povo estava tendo. Mas aí Isaías chega no cúmulo, no auge do orgulho, da soberba. Ele diz que o povo estava cheio de ídolos. Olha o verso de número 8. Também está cheia a sua terra de ídolos. Adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. A terra do povo de Deus estava cheia de ídolos, miniaturas de deuses, rivais de Deus. O povo de Deus estava colocando outros no lugar de Deus nas suas vidas. Olha o absurdo. Isaías diz que eles estavam adorando aquilo que as mãos deles fizeram. Como é que alguém adora aquilo que ela mesma faz, que ela produz? É como alguém disse: ao invés de adorarem o Deus que os fez, eles estavam adorando deuses que eles mesmos fizeram. E se nós não tivermos cuidado, nós vamos acabar fazendo isso também. Nós vamos acabar adorando aquilo que o próprio homem faz. Essa era a situação do povo de Deus naquela época. E aqui nós podemos ver que aquele povo não tinha nenhum motivo para reclamar de Deus, porque Deus os abandonou, porque Deus os desamparou, porque aquilo foi o próprio caminho que eles escolheram. Eles haviam se enchido de si mesmos, das coisas do mundo, de riquezas, de ídolos. Eles não podiam reclamar, porque Deus os havia abandonado. Aí eu pergunto: e nós? Como você tem se sentido em relação a Deus nesses últimos dias? Talvez alguns vão dizer: pastor, eu me sinto vazio de Deus. Eu não sinto a presença de Deus. Eu não sinto o amor de Deus. E aí você tem que se perguntar por quê? Porque muitas vezes nós vamos estar vazios de Deus justamente porque nós vamos estar cheios de outras coisas que estão ocupando o lugar de Deus na nossa vida. Será que nós não estamos nos sentindo vazios de Deus porque estamos cheios de orgulho? Porque estamos enchendo o coração de amor às riquezas? Porque estamos procurando coisas desse mundo? Porque estamos com companhias que não deveríamos ter? Com conversas que não deveríamos ter? Confiando em nós mesmos, nos cadeados, nas armas? Cheios de ídolos em nosso coração? É algo que precisamos refletir.
O que eu sei é que cada um de nós tem a medida de Deus que deseja ter. Cada um de nós tem a medida de Deus que deseja ter. Então, se nós estamos nos sentindo vazios de Deus, é porque algo nós temos feito para continuarmos vazios do Senhor. Mas a boa notícia é que existe uma solução para isso. E a solução é colocar Deus de novo no trono do nosso coração. É colocar Deus de novo no centro do nosso ser, da nossa vida, e dizer: Deus, volta para o lugar do qual o Senhor nunca deveria ter saído. Continua sendo o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador, o meu tudo. Seja o primeiro na minha vida. Que façamos isso antes que seja tarde demais. Porque por falar em tarde demais, aqui nós podemos ver uma segunda consequência do orgulho na vida dos altivos, na vida dos orgulhosos, na vida dos arrogantes. Primeiro, foi o abandono de Deus. Todo orgulhoso vai sentir o abandono de Deus na sua vida. Vai sentir Deus longe dele, vai se sentir vazio de Deus, porque fez algo para se sentir assim. Mas existe uma segunda consequência, que é o abatimento que vem de Deus. Ser abatido por Deus significa ser humilhado por Deus. E a Bíblia está cheia de histórias de pessoas que, por serem orgulhosas, foram humilhadas por Deus, foram abatidas por Deus. Poderíamos citar vários. Por exemplo, o grande rei Nabucodonosor, talvez um dos maiores reis que já existiu. Um dia ele olhou para as construções do seu reino e ele se orgulhou das construções. Dizem que Nabucodonosor gostava muito de construções. Parece que ele era melhor construindo do que reinando. E teve um dia que ele olhou e ele disse: olha as grandes coisas que eu construí. Na mesma hora, ele foi humilhado por Deus. Diz a palavra de Deus que ele passou 7 tempos, não sabemos se 7 dias, 7 semanas, 7 anos, com uma doença, achando que era um bicho, achando que era um animal, e até grama o grande rei comeu. O orgulho faz o ser humano comer grama. O orgulho faz o ser humano ser humilhado. O orgulho faz o ser humano ser abatido pelo próprio Deus. Porém, esse texto aqui não está falando sobre pessoas que já tinham sido abatidas, e sim que ainda seriam no futuro. E sabe o que eu aprendo com isso? Cuidado. Nem todo sentimento de orgulho é abatido na hora. Existem sentimentos de orgulho que só serão humilhados quando Jesus voltar, no dia do Senhor, na volta do Senhor. Aqui várias vezes Deus promete que vai abater o orgulhoso. Primeira vez é no verso 9. Verso 9 diz assim: com isso a gente se abate, e o homem se avilta, portanto não lhes perdoarás. Não sei como é que está na sua versão, mas eu achei muito interessante como a Bíblia de Jerusalém traduz esse versículo, é muito forte. Ela diz assim: por isso o homem será dobrado, e o mortal será rebaixado, pois tu não os perdoarás. Primeiro, Isaías mostra o povo se orgulhando, confiando nas riquezas, nos ídolos, nas armas. E agora vem a consequência.
Primeiro, eles foram abandonados por Deus. Deus não estava com eles. Mas ainda no futuro, Deus iria abatê-los. Deus iria rebaixá-los. Ser dobrado. Eita Deus! Ser rebaixado. São coisas que todo orgulhoso vai ter que experimentar. Todo sentimento de orgulho permanecendo no coração vai ter que ser dobrado, vai ter que ser rebaixado. Não que Isaías esteja dizendo que Deus não vai perdoar o orgulhoso. Quantos aqui já foram orgulhosos uma vez, mas se arrependeram e se converteram ao Senhor Jesus Cristo aqui? O orgulhoso pode ou não pode ser perdoado? Glória a Deus, ele pode. O que Isaías está dizendo é que aquele que continua orgulhoso, Deus não vai deixar passar. Se alguém é orgulhoso e quer continuar orgulhoso, principalmente contra Deus, Isaías está dizendo: Senhor, tu não perdoarás essa pessoa. O Senhor não vai deixar passar. E de fato, Deus não vai. Tanto é que no verso 10, Isaías diz que no dia da volta do Senhor, no dia do Senhor, o orgulhoso vai ter vontade de se esconder de Deus. Olha o verso 10. Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Conselho de Isaías é: ei, você que viveu a vida em orgulho, quando o Senhor vier, tenta se esconder nas pedras, tenta se esconder no chão, perante o terror do Senhor. Por quê? O orgulhoso vai ter vontade de se esconder de Deus. Olha os versos 11 e 12. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. O dia do Senhor dos exércitos é o dia da volta do Senhor. Hoje as pessoas vivem do jeito que querem, e parece que nada tem consequência, nada vai acontecer, nada, vírgula, porque o Senhor está voltando, e quando Ele voltar, Ele vai pedir contas de tudo aquilo que aconteceu nesta terra, inclusive do orgulho que foi mantido dentro dos corações. Ele vai abater, Ele vai humilhar os corações. E o que é interessante é que Deus não vai abater apenas o sentimento, o orgulho. Deus vai abater até aquilo que nos traz orgulho, aquilo que nós usamos para nos orgulhar. Olha os versos 13 a 17. Isaías 2, 13 a 17 diz: contra todos os cedros do Líbano, altos, muito elevados, e contra todos os carvalhos de Baçã. 14. Contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados, contra toda a torre alta, e contra toda a muralha firme, contra todos os navios de Tarsis, e contra tudo que é belo à vista. A arrogância do homem será abatida, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Parece um refrão. No verso 11, termina dizendo: só o Senhor será exaltado naquele dia. Aí quando chega no verso 17, só o Senhor será exaltado naquele dia. Os orgulhosos serão abatidos, os altivos serão humilhados perante o Senhor dos exércitos. Perceba que aqui Deus está reforçando a ideia da humilhação. Porém, perceba também que aqui está se falando sobre coisas que traziam orgulho. Isaías fala, por exemplo, dos cedros do Líbano.
árvores belas, fortes, carvalhos de Baçã, pessoas usavam para fazer móveis, os montes altos, os outeiros elevados, a torre forte em quem os homens confiavam, a muralha firme. Havia muralhas de 3 metros de espessura nos tempos antigos. Os reis se orgulhavam das suas muralhas, confiavam nelas. Os navios de Tarsis, os Titaniques dos tempos antigos eram os navios de Tarsis, os maiores. E tudo que é belo à vista. Deus não vai abater apenas o orgulho, sentimento. Deus também vai abater aquilo que nos fazia sentir orgulho. Por isso, tenha muito cuidado com o que ou quem você coloca no lugar de Deus na sua vida. Porque muitas vezes Deus pode abater o nosso orgulho agindo contra aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. Se o povo se orgulhava por causa dos navios de Tarsis, Deus ia abater os navios de Tarsis. O que quer que traga orgulho ao seu coração, corre o risco de ser tirado da sua vida pelo próprio Deus. Cuidado. Cuidado. Outra coisa que também pode acontecer, e que o texto mostra muito claramente, é que um dia nós mesmos vamos chegar a perceber que aquilo que nós colocamos no lugar de Deus não serve para preencher o vazio do nosso coração. Olha o que Isaías diz que vai acontecer nos versos 18 a 21 com os ídolos que o povo tinha colocado nos seus corações. Verso 18 em diante diz assim: os ídolos serão de todo destruídos. Então os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. O nosso Senhor está sentado no trono, mas um dia ele vai se levantar para voltar e para espantar a terra. Verso 20: naquele dia, olha interessante, os homens lançarão as toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para ante eles se prostrarem, e meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, de novo, quando ele se levantar para espantar a terra. Mais uma vez, Deus vai se levantar para humilhar os orgulhosos. Mas aqui também diz que além de procurarem esconderijos quando o Senhor voltar, os orgulhosos vão lançar fora os ídolos que um dia eles adoraram. Lançar fora aqui significa lançar fora de desgosto. Ah, eu te adorei, eu confiei em ti, eu deixei de confiar em Deus. Ó, foi o que aconteceu comigo? Vai para lá, ídolo. Só o Senhor é capaz de encher o vazio do coração do ser humano. Mas cedo ou mais tarde os ídolos serão lançados fora pelos próprios adoradores deles. Para concluir, Isaías diz o que é que nós devemos fazer sabendo de tudo isso. Verso 22. Isaías termina dizendo: afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, pois em que é ele estimado. Isaías começou dizendo que Deus fez o que com o orgulhoso? O abandonou. E o que é que ele termina dizendo que nós devemos fazer com o orgulhoso? Afastar-se dele. Afastar-se daquele que não tem motivo para ser orgulhoso, porque a vida dele está no nariz.
tampa o nariz e a boca do ser humano por alguns minutos para ver o que acontece. Que motivo o ser humano tem para se orgulhar, se a vida dele está no seu nariz? É o que Deus está dizendo. Foi Deus quem deu o fôlego de vida para o ser humano. E muitas vezes nós estamos adorando a nós mesmos, nós estamos adorando outros seres humanos, colocando outras pessoas no lugar de Deus. Isaías diz: afaste-se do orgulhoso. Isaías não está dizendo que o homem não tem valor, não. O que ele está dizendo é que o homem não pode ser adorado. Só quem deve ser adorado é o nosso Deus. E Isaías também não está dizendo que é para a gente desistir dos orgulhosos, não. É só para se afastar dele. Continua orando, mas não imita. Se tem um orgulhoso na mídia, não segue essa pessoa. Não imita essa pessoa. Se afasta dela. Senão você vai acabar que nem o povo de Israel, imitando o comportamento errado dos povos ao nosso redor. Meus irmãos, meus amigos, nessa noite nós vimos duas consequências terríveis de todo aquele que tem e mantém o sentimento de orgulho no seu coração. Primeira consequência é o abandono da parte de Deus. E a segunda consequência é o abatimento que vem do Senhor. A humilhação que vem do Senhor. É como diz Provérbios 16 e 18. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. O que esse verso está dizendo é que antes de cair, primeiro o homem se orgulha. E quando o homem se orgulha, pode esperar, a queda vem. A humilhação vem. O abatimento vem. Mas não é isso que nós queremos, é? Quem aqui quer experimentar o abandono de Deus? Quem aqui quer esperar a volta de Jesus para humilhar você? Porque você andou em orgulho aqui na terra? Eu não quero. Eu creio que ninguém aqui quer. Pastor, então o que nós podemos fazer para que isso não aconteça conosco? Eu acredito que a primeira coisa que nós precisamos fazer é identificar na nossa vida aquilo que está tomando o lugar de Deus no nosso coração. É aquilo que está impedindo que nós sejamos cheios de Deus. Pessoas, coisas, práticas que estão nos impedindo de ter Deus na nossa vida. E aí o segundo passo é nós nos esvaziarmos daquilo que está tomando o lugar do Senhor na nossa vida. Por exemplo, imagina que esse copo nos representa. E aqui nós temos as coisas que pertencem ao mundo. As coisas erradas, as coisas que não vêm de Deus. E aí eu e você, sem percebermos, acabamos nos enchendo, como Isaías diz. Eles estão cheios, não de Deus. Estão cheios de ídolos, de riquezas, de armas, de mundanismo. E assim somos eu e você. Nós nos enchemos das coisas do mundo. Ficamos cheios totalmente. Aqui são as coisas de Deus. Por acaso as coisas de Deus agora podem estar na nossa vida? Nós podemos receber algo de Deus? O amor de Deus, a proteção de Deus, o cuidado de Deus? Não. Porque nós já estamos cheios das coisas do mundo. Estamos cheios de nós mesmos. Estamos vazios de Deus. Então a solução é nós nos esvaziarmos de nós mesmos. É de nós nos esvaziarmos das coisas do mundo. E aí sim pedirmos a Deus
que venha nos encher. E é exatamente isso que Deus vai fazer. Ele vai nos encher até transbordar. E sabe o que é interessante? É que Isaías diz que quando Jesus, o Senhor, voltar, aqueles que viveram em orgulho vão fazer isso. No dia do Senhor eles vão lançar fora os seus ídolos. Mas sabe qual é o problema do orgulhoso? É que ele sempre acaba agindo quando já é tarde demais. Ao invés de ter se humilhado antes, ao invés de ter se dobrado antes, ele mantém o seu orgulho, a sua autossuficiência, e quer resolver as coisas quando a época já passou. Então o que Deus está dizendo para mim e para você hoje é: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus hoje. Humilhe-se diante do Senhor agora. É o que ele diz, por exemplo, em Tiago 4, versos 4 em diante, que eu vou ler para vocês. Ele diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Antes Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste, Deus luta contra o orgulhoso, como nós vimos. Mas se alguém é humilde, Ele dá graça, e mais graça, e cada vez mais graça, e cada vez mais graça, uma graça cada vez maior. Quanto mais humilde, mais a graça de Deus na vida de alguém. Por isso Tiago diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, tudo que é ruim, e ele fugirá de vós. O diabo é mais forte do que você, mas ele não é mais forte do que Deus. Se você se sujeitar a Deus, se você pedir a ajuda de Deus, o diabo vai correr da sua presença. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai, chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. E o verso 10 diz: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Quando nós nos orgulhamos contra Deus, Ele nos abandona e nos abate. Mas quando nós nos humilhamos na presença de Deus, Ele nos exalta com Ele. O que nós queremos essa noite? Sermos humilhados por Deus, ou sermos exaltados com Ele? Quem quer se humilhar na presença de Deus hoje? Quero convidar o grupo de louvor. Eu quero convidar você a, nesse momento, humilhar-se perante o Filho de Deus. O Filho de Deus desceu ao nível mais baixo, não apenas quando veio a esta terra, mas quando decidiu morrer no meu lugar e no teu lugar. Sabe por que Ele fez isso? Porque não havia outro meio de nós chegarmos ao céu, se não fosse por meio da morte dEle. Ele se humilhou. Ao terceiro dia o Pai o ressuscitou. E alguns dias depois, Ele subiu ao céu e está sentado à destra de Deus Pai, acima de todo nome. E agora Ele está aqui, através do seu Espírito e da sua palavra, dizendo: pare de confiar em você mesmo. Pare de viver uma vida vazia, cheia de coisas desta terra, mas vazia de Deus.
Esvazie-se de si mesmo hoje. Esvazie-se dos seus pecados, do seu orgulho, da sua soberba, e encha-se do Espírito Santo do Senhor. Se enquanto estamos adorando, você deseja demonstrar a sua decisão publicamente, vindo até o altar, dizendo: Senhor, eu não me pertenço, eu não sou mais meu, eu sou teu, toma de conta da minha vida, eu me humilho aos teus pés. Talvez você estava vivendo na prática de algum pecado, e hoje você quer se esvaziar deste pecado, e você quer entregar a sua vida a Deus. Talvez você ainda não havia recebido Jesus como Senhor e Salvador verdadeiramente ainda. Hoje é a oportunidade que Deus está te dando de trocar de Senhor. Você servia ao inimigo das nossas almas, mas agora você vai começar a servir a Cristo. Se você quer se reconciliar com Ele, renovar os teus votos, ou recebê-lo como Senhor e Salvador, enquanto nós estamos adorando, fique livre, expresse o seu amor e a sua fé no Senhor. Quando o meu eu e o meu orgulho, glória a Deus, descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subir